Olá, pessoal. Mais uma semana aqui no nosso podcast Confecção que Dá Certo e trazendo sempre um assunto, um conteúdo que vai bastante relevante no nosso setor de confecção, no nosso polo de confecção do Agreste. Eu, Romildo Pereira, gestor organizacional na região, junto com o Érico, gestor da Nacional Têxtil. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muito conhecimento. Exatamente, a proposta do programa é esse, é aprendizado, né? A gente passa a falar sempre ao longo do programa, sempre entrevistando para trazer experiência de confeccionistas da região que já estão estabelecidos na região há um bom tempo, já são referência, mas não deixa de ser sempre, pessoal, um aprendizado, que é essa a ideia do nosso programa. A gente sempre traz um convidado que traz para todo o polo de confecção, para todos os ouvintes da CBN, aprendizado, experiência, que muitas vezes eu conheço o chão de fábrica e sei que tem muitos problemas que a gente tem que encarar dia a dia. Então, esse trabalho nosso é justamente para trazer para vocês a experiência que quem já passou e da confecção que dá certo. Hoje estamos com um convidado que ele é bastante influente aqui na região, no polo de confecção do Agreste, porque além de ter um cargo em uma associação empresarial daqui da região, daqui de Caruaru, a SIC, que ele é coordenador da Câmara da APL de confecção, que a APL significa exatamente Arranjo Produtivo Local. Arranjo Produtivo Perfeito. Local. Estamos hoje com o Renan Carvalho. O Renan Carvalho, além de ter esse cargo, que é buscando mais parceria para os confeccionistas da região, ele também é fundador de uma empresa, a Provest Private Label. É uma indústria de confecção que trabalha com peças em tecido, peças masculinas em tecido, que é a calça, a bermuda, todo esse material que é feito, a parte de baixo, ele domina isso, tem uma produção bastante considerada já, trabalha para grandes empresários aqui da região, e ele vai explicar um pouco desse trabalho dele na ASIC, que vem ajudando muito as confecções, contribuindo muito, porque a gente sempre fala o quê? Das parcerias, né? Que são parcerias para trabalhar nesse arranjo produtivo local. Então, esse trabalho dele é muito importante. Ele mesmo está aqui, ele mesmo vai nos explicar como é que funciona isso, esse cargo dele na SIC, esse trabalho na SIC, e falar um pouco sobre o segmento privado label, que é um dos segmentos que tem ajudado muitos confeccionistas na região. Muito prazer, Renan. Muito obrigado pela sua Seja participação. bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Romildo, pelo convite. Obrigado, Eric, também pelo convite. Vamos nos respondendo aí para ver, ajudando aí esse bate-papo aí. Com Com certeza a certeza. experiência de Renan vai ajudar muito a nós, aqui a todos nós, a todos os ouvintes da CBN Caruaru, onde nós vamos trazer principalmente esse assunto de private label, gente. A gente tem aqui bastante confecções que trabalham com facções, que hoje não são mais facções, são oficina de costura, certo? E a private label veio para, assim, melhorar esse trabalho terceirizado. Eu queria começar a nossa pergunta, Renan, com você, sobre justamente private label. O que significa esse termo, private label, para a confecção? Aonde ela tem contribuído durante esse tempo que você tem, que você já tem 10 anos, é isso? 9 anos. 9 anos, né? Mas estamos prevendo mais aí. Então, 9 anos já de mercado. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso e o que significa esse private label. Private Label nada mais é do que quando uma empresa, né, fecha uma parceria com a nossa empresa ou com qualquer outra empresa do ramo, que a gente produz vamos dizer, o modelo dela sobre a gestão da empresa. Vamos dizer, ela já define qual modelo que vai ser, quais os tecidos específicos que a gente vai usar, todo esse escopo do projeto, e a gente desenvolve tudo isso junto com a empresa. A gente consegue dar toda essa inteligência do negócio e produz com a marca dele. Isso, a private label, é um termo que pode ser usado tanto na confecção como em outros mercados, mas basicamente é quando você produz sobre a etiqueta de um terceiro. Certo. E me diga, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, qual é a diferença assim, da facção, que o pessoal já usa há muito tempo, para a private label? A facção hoje, ela vamos dizer, quando uma pessoa, uma empresa, né, ela pega o seu corte, como a gente está falando, então ela já pega seu corte ali, ela que desenvolve modelagem,
ela que faz toda essa parte da empresa, né? E ela só tem a facção ali como forma de costurar e Certo. devolver o produto para fazer todo o acabamento dentro da empresa ou então outro terceirizado. Então, A, a vantagem da Private Label, desculpe interromper, é justamente essa diferença, que vocês fazem todo o trabalho, a, né? Vocês pegam o tecido, até o tecido, muitas vezes você também oferece tecido, né? A Private Label hoje a gente desenvolve desde a modelagem mesmo, né? Desde a peça mesmo, faz a coleção, faz uma programação com o cliente, como a gente chama. Então a gente desenvolve desde da modelagem, do início da concepção da peça ali, até a entrega do produto final embalado, né? Com código de barra pronto para o cliente de fato só comercializar ele, né? E o trabalho, eu conheço a fábrica de Renan, o trabalho é bastante completo. Não é só, como ele está dizendo, não é só costurar como a facção faz. Ele às vezes oferece, muitas vezes, dependendo da preferência do cliente, ele oferece tecido, faz a modelagem, prepara a coleção junto com a empresa e entrega pronto para venda, pronto para você colocar no seu estoque. Inclusive, é um trabalho bastante completo, até no controle de qualidade, porque eles oferecem esse trabalho diferenciado, tem um controle de qualidade, então tudo é passado pelo controle de qualidade interno dele até chegar ao produto final. E o importante, Renan, e até Romildo, que não existe uma receita ideal. Tem confeccionistas que trabalham aqui no polo de confecções do Agreste, que ele, como você falou, ele faz o corte e terceiriza a parte da costura e terceiriza a parte da estampa. Tem Embalagem. confeccionista que tem a produção inteira, desde o corte, da costura e da estampa. Tem confeccionista que não quer nada, ele só tem a loja de fato e trabalha muito forte na revenda, ou digital ou física. E isso é mais de acordo com o que você espera e que você desenhou para sua empresa. Não tem certo nem errado, até porque a gente já pegou aqui, já entrevistou vários confeccionistas e cada um tem o que é ideal para o seu negócio. Muitos defendem a sua escolha, eu prefiro atuar dessa forma, muitos não, prefiro que produzir 100%. E o que eu falo muito para o Romildo e para todo mundo é que ambos têm pontos positivos e têm pontos negativos. O que você tem que ver é qual o ideal para você naquele momento. E pensando muito nesses modelos, atualmente, qual é a principal vantagem para um confeccionista, para um lojista que ele quer iniciar uma operação ou quer migrar? Quais são as vantagens dele aderir a Private Label? Na maioria das vezes, né, vamos dizer, falando de marca, né, tem muito do processo feito, você está falando, daquele lojista, o proprietário da marca, que ele tem vezes que ele tem já alguma fábrica na parte só da parte de camisa, e ele vai fazer a parte de baixo, e tem também aquele que tem a marca e ele quer começar ali todo o processo terceirizando. Então, a vantagem disso ele se dá no mix de produtos, né? Ele vai conseguir ter um mix de produtos maior. Hoje tem casos, mas é bem mais difícil assim uma fábrica que ela consiga ter a linha de fazer toda a parte de cima que a gente chama, né? Toda a parte de camisa, toda a parte de camisaria, toda a parte de baixo, que é a parte de calças, bermudas e shorts. Então, na maioria das vezes hoje a gente nota que o mercado vem começando a cada vez nichar mais em um produto para buscar mais eficiência. Então, você tendo uma parceria de uma private label, né, você vai ter ali uma parceria melhor na questão de mix de produtos, de produto certo, né, também, né, falando ali, quando a gente fala de produto certo, e saber de modelagem, de toda essa parte dessa base que você já tem desde o desenvolvimento de modelista, desenvolvimento da coleção em si mesmo, desenvolvimento do tecido, o que é que cabe. Então a gente não traz só vamos dizer, não é só, né, mas a gente não fica ali preso só ao produto, à costura. Então a gente tenta trazer toda a inteligência do negócio, saber qual é o produto que chega no momento certo ali, se é o inverno, se é o verão, como essa parte tem. E também você consegue ali ter uma empresa que está muito voltada, no caso da gente, a gente está muito voltado para essa parte de baixo. Então a gente tem uma expertise de mercado, né? Tem uma qualidade, feito o Romil está falando sobre uma questão da qualidade, sobre a questão dos processos, sobre a questão de entregar uma coleção cada vez mais definida e também uma
parceria, né? E não é aquela empresa que vai ter um momento que tu vai chegar lá e ela vai ter, tá no tempo de baixa, ela vai te entregar o produto, tá no tempo de alta, ela não te entrega. Então a gente tem uma parceria com os nossos clientes, uma programação, e a gente fala, feito no popular, né, que do inverno a verão a gente tá ali entregando e tentando ter para o cliente ter o momento de baixa, ter o momento de alta também e ele ter o produto. E uma curiosidade do Renan, para quem está nos assistindo, é que a Proveste ela é especialista em calça, bermudas e shorts, que normalmente o que a gente encontra no mercado são empresas private label que fabricam tudo. E, de fato, o que você acabou de falar, quando você foca e consegue produzir um nicho de produto, você consegue se especializar. Você consegue direcionar até a questão de moda. Ó, esse produto aqui está mais na moda, está usando mais esse corte de bolso, esse formato aqui ele tem uma aceitação maior. Então você se tornou especialista na parte de baixo. Como aqui na região tem muitas camisarias, e quem tem uma camisaria precisa também vender a parte de baixo. Precisa também vender a calça, a bermuda. E isso meio que faz uma casadinha. Eu tenho a minha camisaria e, em paralelo, eu não preciso abrir outra parte de confecção e eu vou fazer um private label com você. Então, acho que a sua ideia foi boa, é diferenciada e, com certeza, isso já mostra pelos números, né? Já está aí há quase 10 anos, uma empresa muito bem conhecida e sinônimo de qualidade aqui no Polo de Confecções do Agreste. Parabéns. Obrigado. E empresas de renome que trabalham na Proveste, eu conheço algumas empresas realmente que elas têm uma qualidade muito espetacular na camisaria, se especializaram na camisaria. Então, o trabalho de Hanan é um trabalho que vem a compor essa necessidade de quem trabalha com camisa, né? Porque quando a gente foca em algo, a gente consegue fazer bem feito. Você tem que focar no seu produto carro-chefe, no seu produto que você entende. Então, o trabalho dele não é só chegar lá e eu quero tantas calças. Não. Tem todo o trabalho por trás disso, que tem o estudo da coleção, tem o estudo do material, tem as informações, qual o material do mercado que mais vocês vão conseguir atender a necessidade hoje do mercado, a tendência. Então, é todo completo, gente. Porque a gente está muito acostumado. Eu acho que private label ainda é algo assim que as pessoas não entendem, não está muito claro na cabeça do polo mesmo de confecção. Eu vim entender isso há pouco tempo também, o private label, a gente pensa que é tudo uma coisa só, que facção, mas não é, o trabalho é muito completo. Ele tem localizado lá no polo industrial aqui de Caruaru, ele tem um espaço muito bom, é muito grande o espaço dele, maquinário super moderno, que eu conheço, eu fui lá, eu vi, maquinário de Renan é muito moderno e é todo especializado nesse material dele, que é bermuda, calça, só essa parte que compõe o look da camisaria. Então é muito importante. Depois a gente vai deixar aqui as redes sociais dele, contato, para que vocês possam encontrar o trabalho dele. E outra coisa, Renan, que eu queria falar com você, além do que tem muita coisa aí que a gente precisa esclarecer para o pessoal, tem muito aprendizado, sendo que o tempo da gente é muito pouco, mas eu queria que você falasse um pouco. O maior desafio aqui da região, nos confecções da região, eu vivencio isso dentro do chão de fábrica, eu sei, a grande dificuldade é a mão de obra, né? Principalmente qualificado. Hoje a gente nem fala mais em qualificado, porque eles já estão se propondo a qualificar essa mão de obra, mas pessoas mesmo para trabalhar. Então, assim, é um dos problemas. Então, em relação ao impacto econômico, certo? Para uma empresa, para uma confecção, para um lojista aderir à private label, como é que fica essa questão do impacto financeiro para eles e como é que fica essa questão mão de obra, porque é muito complicado. Eu acredito que você hoje não atenda melhor por conta desse problema, que é um problema universal, mão de obra, né? Mas como é que fica assim o impacto financeiro para um lojista aderir hoje à private label? A private label, o custo, o benefício dela, eu sempre, não é porque eu só tenho a private label, mas é porque eu consigo ver em outros negócios que a gente tenta estar muito próximo dos nossos clientes e parceiros, que a gente chama, né? Quando você consegue mensurar todo o processo, desde o momento ali que você pega um produto, o desenvolvimento do produto ali até a peça embalada, enquanto você vê que ela tem um custo-benefício que ela lhe faz de uma maneira que você consegue comercializar o produto e consegue se dar bem.
É diferente porque o povo acha muito que, não, a private label ela é mais cara, por causa que você vai, assim, o povo acha que a estrutura de a fábrica e tudo, mas não é só isso. A private label, claro, que ela vai ter, no caso da gente, como nossa empresa, a gente tem que estar todo regulamentado, a gente tem que estar todo organizado, toda essa parte de fiscal, trabalhista, tudo muito bem certo. E também, só que a gente tem por trás toda essa do desenvolvimento, né? A gente tem modelista, tem design, tem corte, tem todo o processo de embalagem, todo dentro da empresa. Então é como você Controle de pegar, qualidade. controle de qualidade, é como você pegasse, então, se você mensurasse ali, você que vai fazer um produto, vamos dizer, em uma facção, algo desse tipo, você pegasse ali e você fosse somando todos aqueles processos que você for falar, quanto eu gasto no corte? Eu gasto tanto, quanto eu gasto na modelagem. E assim você vai somando. Quando você soma, você vai ver que o preço é muito parecido. E fora de tudo isso, uma grande vantagem, né? Que é você produzir aquela peça certa, né? Sem surpresas no meio do processo, né? Porque uma coisa é quando você fatia todo o processo e você sai atrás ali, nem sempre tudo sai no mesmo controle de qualidade, né? E quando você está numa private label, você sabe que ali você está comprando um produto, né? Então, assim, não tem como. Se der errado alguma coisa, a private label vai ter que ser responsável, ou deveria pelo menos ser responsável sobre o seu produto e sobre achar a melhor solução com você, cliente, para esse determinado problema ou coisa parecida. Porque a gente hoje trabalha ali com uma programação, né? A gente não é aquele não faz com o cliente para o trabalho de um item só, de um corte só. A gente ali tem uma programação e segue aquela programação com o cliente. Eu acho que é assim, um dos problemas cruciais da região é justamente a mão de obra. A Privatec, você já fica livre desse problema, de Isso. qualificar pessoas, de ter pessoas para fazer o teu trabalho de maneira com qualidade realmente. E a precificação, que ainda é um tabu para algumas empresas ainda. O pessoal não precifica exato. E nesse seu caso da Private Label, tem mais essa vantagem, que você que faz a precificação, então eu estou comprando esse produto por X valor, só eu colocar a minha margem de lucro em cima desse produto e já está feita a precificação. Sem surpresas, você já sabe. Exatamente. Então, isso é um dos pontos principais de uma private label, porque eu acho que deveria ser mais explorada. Mas, assim, qual é o problema de você hoje não atender mais clientes? Eu acredito que seja por esse problema da mão de obra, né? De ter mão de obra. Porque a gente tem uma capacidade produtiva, mas tem a capacidade ociosa. Então, para chegar nessa capacidade ociosa, a gente precisa de ter pessoas para isso. E é o mais difícil, eu acho que é esse motivo. A gente fala, assim, é uma empresa ainda nova, né? São 9 anos, mas é 9 anos de uma escadinha ali que foi começando, foi uma empresa que começou do zero, né? Então, é uma empresa relativamente nova. É uma empresa que a parte onde a gente, da feito o Eric falou, é uma parte de calças, bermudas e shorts, então é uma parte que a gente sabe que ela tem uma minutagem quando a gente fala muito maior do que uma própria t-shirt ou algo parecido, vamos dizer, falando um termo assim, cada 5 camisas que você faz é como se você estivesse fazendo uma bermuda ali, o tempo de minutagem, algo parecido com isso. Claro que tem produção mais difícil também na parte de cima, mas a parte de mão de obra também é um dos problemas. Lá na fábrica, a gente tenta desenvolver cada vez melhor essa parte de mão de obra com nossos colaboradores, né? E a gente conseguir ali estar trabalhando uma parceria também, não só como fora, externo, né? Como um cliente, mas também internamente com o nosso cliente. Então, assim, hoje a gente vem fazendo com que a Provest cada dia mais cresça mais e a gente consiga atender mais. Mas a gente sabe que ainda por minutagens, por tempo e por um mercado bom, né, um mercado pujante que a gente tem na região, é um trabalho minucioso que a gente tem que fazer ali para a gente não escalar tanto e a gente começar a perder qualidade, perder próprios parceiros, clientes e a gente ficar com imagem não tão boa. Então a gente tenta ali crescendo devagarinho, fazendo os investimentos que são altos, são investimentos em maquinário, porque a gente tem um equipamento de ponta, toda a parte de o que tem de inovação, tanto da parte da inteligência do negócio como da parte de produção também, a gente tenta trazer um ambiente também cada vez melhor para o colaborador. Então, assim, a gente sabe que tem a falta de mão de obra,
sim, é um dos problemas, mas também tem também o tempo de escalonar o negócio, né? Ele precisa de uma maturação para a gente começar a ir crescendo. Hoje a gente vem desenvolvendo, agora esse próximo ano a gente acha, já está vendo aí que a gente vai conseguir produzir aí, dar um aumento aí de uns 20% de produto mesmo pronto para um mercado, mas é esse desafio ali de também da expertise do negócio, com a mão de obra de hoje também, é dois pontos muito fortes para estar desenvolvendo. Entender. Perfeito. Para nossos ouvintes e confeccionistas e lojistas entenderem, é importante deixar de forma prática. Imagina eu tenho aqui, sou um lojista. Eu tenho uma loja há mais de 5 anos e eu vendo multimarca. E essa loja é muito conhecida da minha região, que isso é normal que acontece, e eu quero lançar a minha coleção com o nome da minha loja. Eu já tenho as camisas, já tenho a camisaria, eu quero ir para a parte de baixo. Cheguei na Proveste. Como é o passo a passo? O que é que você me sugere? Quantas peças eu posso comprar? Qual é a sugestão de grade? Quanto é que vai me custar um pedido mínimo? Então, assim, eu quero falando isso porque quem está ouvindo e trabalha apenas com camisa tem a oportunidade de migrar para a parte de baixo com você. E eu queria deixar da forma bem prática como é que funciona. Tem uma loja, só tem a camisa, agora vou entrar na parte de baixo. Cheguei na Proveste, como é que funciona? Hoje a gente, na Proveste, então, trabalhamos com a parte de baixo, né? Então, tanto o adulto como o infanto juvenil, né? Você que está nos ouvindo, você vai ter uma reunião, basicamente é comigo, a parte do comercial. Então, a gente vai conseguir desenvolver ali todo, vamos dizer, a gente já vai analisar sobre a sua marca ali, o que é o que você está produzindo, qual é o tipo do cliente, né? A persona que a gente fala que você Sim, está atendendo, e desenvolvendo isso, a gente vai conseguir desenvolver uma coleção para você na nossa os estudos que a gente já tem, né, as bases que a gente já tem, com a curva ABC de produção ali que a gente viu de produtos, né? Quais são os produtos melhores, e a gente vai nisso daí lhe conduzir a sugestão de grade, se você for um infantil juvenil, se você só for um infanto, se você só for mais juvenil. Primeiro, porque a Private Label ela vai ter que ter um estudo logo sobre o seu próprio Público-alvo, né? seu próprio público, seu próprio negócio, né? Então é muito a gente começa a fazer algumas perguntas e entender mais sobre o seu produto, sobre sua marca, e dali a gente vai gerando as sugestões de grades, como é que você deve quais são as cores que está mais vendendo, vai fazendo pesquisa com você para você entender não, eu estou querendo mais desse produto, eu estou querendo assim, porque a gente vai trabalhar muito hoje a Proveste é tecidos planos, né? Então a gente procura mais trabalhar nesse, aí hoje a malharia também está indo muito forte, então a gente começa a migrar também uma parte para a parte de malharia, parte de moletons, algumas coisas, produtos mais tecnológicos, mas é muito de entender logo o cliente. Por isso que a gente fala que sempre a gente pede para ter uma reunião para entender logo perfeito. sobre esse estudo desse mercado, e daí a gente começar a trazer a solução mais ideal para você. E essa coleção, ela tem um custo médio para o nosso empreendedor aí saber. Uma coleção dessa, um valor médio, não é nem o menor nem o maior. Custa quanto? Hoje, lá na Proveste, a gente trabalha, são 300 peças por modelo. O mínimo, O né? mínimo. E esse daí pode dividir em três cores, vamos dizer, 100 peças por cada cor. Então, dividido aí nas grades também, né? Se for um infantil, ali vai do 2 ao 16. Se for um adulto, vai de 36 ao 48. Também atendemos plus size, então vai ali dos 50 ao 54. É, então, essa peça. Então, aí vai muito do próprio tecido que você vai Sim. usar, do próprio artigo. Vamos dizer, você vai poder. Vai ter peça ali que vai estar saindo na média de, vamos dizer, R$ 28, R$ 35. Se for um infantil, a gente está falando. Se for um adulto, a parte da média de R$ 40, R$ 45. Mas é muito a parte do produto. Então, a gente fala muito que assim, o tecido Hum. ele tem uma variação muito grande. E também não só o tecido, o próprio, a gente fala muito de minutagem lá na fábrica. Então, por quê? Porque as peças também têm uma minutagem muito diferente. Eu vou ter uma peça ali mais básica, que ela leva, vamos sei lá, uns 20 minutos, eu tenho uma mais
diferenciada, com bolso mais diferente, ali então ela leva 30 minutos. Então ela já tem um aumento grande. Então isso também impacta no custo da peça. É inteligente a forma de calcular, que você acabou de falar para a gente, e quem está nos ouvindo é importante ter essa atenção, porque muitos confeccionistas em Santa Cruz e Caruaru não calcula por minuto, não calcula a sua produção por minuto. Isso, Muitos calculam pela quantidade. isso. E muitas vezes vendem as peças, o que muda o preço da peça é o valor do tecido, o valor da malha. Se for uma malha mais cara, a camisa é mais cara. Se for uma malha mais barata, a malha é mais barata. Mas tem camisa que ela leva um tempo maior. E além de colocar o valor da malha, tem que se colocar o valor do minuto. Então, isso é um ponto importante para a gente ter como atenção, que além do custo, com a matéria-prima, tem um custo de confecção, que muitas vezes é um valor único. Isso. Certo? Na média, você pode até utilizar, mas você tem que entender que aquela peça, ela custa mais caro. É um vício, eu vou dizer que é um vício do mercado, por muita gente trabalhar com facção. Então, assim, até tem hora que não é uma parceria tão legal para a facção, é uma das coisas que a gente defende muito. E também a gente defende a parte, sabe, do confeccionista também, todos os desafios que ele tem, que não é só ele receber um produto pronto, ele também tem um desafio, cada um na sua área, ele tem um desafio muito grande em revender essas peças, de atingir o público certo. Mas, assim, tem muito problema de o faccionista, ele fazer um cálculo médio. Então, assim, e a produção, ela tem muita surpresa. Vamos falar até de uma, você vê a mesma peça, mas em um tecido, ela produz de uma maneira. Ela tem um tempo de uma maneira. Ah, mas essa mesma peça, Renan, em outro tecido, ela vai se comportar com outro tempo? Sim. Tem casos de lá na fábrica de uma bermuda, um tecido A, ela passar 22 minutos. Um tecido B, ela passa 27 minutos, 28 minutos. Então, ela tem um impacto ali. Então, com esse impacto ali, então, assim, a região da gente fala muito, assim, sobre, quantas peças você produz por mensal, por mês, né? Então, isso é uma pergunta até, você consegue ter uma média, mas, de fato, é muito difícil você responder essa pergunta ao pé da letra quando você trabalha por minuto. Porque se você tem uma peça de 30 minutos, você vai fazer X peças. Se você tem uma peça de 15 minutos, você vai fazer Y peças. Duas vezes aquela quantidade. Então é muito isso assim. E isso faz com que a facção também tem hora de ela não calcular bem e ela não saber o que é que aconteceu. Mas eu fazia 200 peças dessa. Aqui eu recebi essas peças, só estou fazendo 100. O que é mais difícil é a minutagem da peça, que ela é muito maior e ela traz essa, vamos dizer, essa surpresa, né? É importantíssimo esse ponto de vista. E assim, é como eu sempre digo, confecção não é nada redondinho, nunca é redondinho, né? A gente tem sempre alguma coisa no meio. É gente, é um problema numa máquina, tem vários fatores que contribuem para que a coisa não aconteça dessa maneira que a gente pensa. Não adianta você dizer, eu tenho 27 minutos nessa peça aí, e todo aquele modelo vai ser 27 minutos, você calcular que em 27 minutos eu faço tantas peças e uma hora eu vou fazer quantas peças. Então, na semana eu faço. Não adianta, a gente tem que botar sempre a margem de erro, porque tem, né, uma margenzinha pequena que a gente tem que levar em E consideração. tem de costureira para costureira. Exatamente, tem Às vezes a mesma pessoa. costureira, a É, costureira faz 27 minutos, a outra vai levar 30, 40. que é uma coisa que a gente bate muito aqui, a parte comportamental, né? As pessoas, o técnico a gente ensina, o comportamento, não tem como você. Assim, é um problema maior. Inclusive, a gente falou aqui, recebeu a Gabi, Gabriela Mariquinha, da Jogoff, e a gente está até com um projeto aí para a gente ir lá na empresa e falar sobre gestão de pessoas, que acho que é um dos fatores, um dos assuntos mais complexos da região. Porque gente, realmente, uma empresa é feita de gente, cliente é gente, funcionário e colaborador é gente. Então a gente não pode dizer, o maquinário é top, mas o maquinário precisa de gente para operar, É. né? Eu acho que, assim, uma das coisas que você que é empresário, né, e quer entrar num ramo qualquer, primeiro, eu acho que você tem que gostar de gente. Você gostando Exatamente. de gente, você É, já vai conseguir sentir a dor daquela pessoa, isso, sentir também aquela alegria, sentir. Então você consegue proporcionar, ouvir e melhorar seu ambiente. Isso é isso. um dos grandes.
assim, as grandes coisas que a gente mais trabalha na fábrica É, é a gente olhar ali, estar perto, isso. estar junto, dar ali, Cuidado pessoal, cuidar né? de cada pessoa e também quando a gente cuida, também as pessoas começam a cuidar da gente também. Exatamente. É Então, uma via de mão é uma dupla. vida mão dupla, né? Nessa parte, quando a gente fala de pessoa, né, é onde existe falando um pouquinho técnico, do balanceamento, que a gente chama, né? Então, no balanceamento, a gente vai ter, Renan vai fazer essa peça, essa operação mais rápido. Então, o Renan fica com a operação A, Romildo fica com a operação B e Érica com a operação C. E daí a gente consegue balancear para a gente ter um estudo para essa peça não passar desses 27 minutos, vamos dizer Exato, é assim. porque produção é tempo, né? Na Isso. verdade é Hum. tempo. Mas assim, Renan, falando nesse trabalho aí que você vem fazendo na sua empresa e pensando nesse ponto tão importante que é o ponto das pessoas, que eu acho isso aí o principal de tudo, é a base de tudo, o alicerce mais importante são pessoas. Tem um trabalho também que que esse trabalho de private label é parceria. Então tem um trabalho que eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você tem junto com a SIC, como coordenador do APL, né? Esse confecção, que é o arranjo produtivo local, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho e como é que tem influenciado assim, na região, né? No polo de confecção do Agreste. Hoje, lá na SIC, né, a gente entrou nesse biênio agora que a gente fala, né, é, começando a trabalhar esse ano. Então, hoje a gente vem desenvolvendo mais do que assim, fortalecendo, criando conexões, né, fortalecendo parcerias, né, ali, vamos falar de uma escuta ali, né, todo momento ali, de a gente criar cada vez um ambiente de mais união para o polo. Então a gente começa a sair um pouco dali do olhar só de eu como empresa só, e eu começo ali a olhar um pouco mais sobre um grupo. Então a gente tenta na SIC trazer esse espaço que a gente consegue trocar, fazer conexões e desenvolver soluções, tanto para discutir a parte dos problemas, como discutir a parte também de soluções e de melhorias, e que a gente sabe que, ó, deu certo para mim, pode dar certo para tu. Então a gente faz. Então a Câmara que a gente está hoje coordenando é a Câmara de APL de Confecções, né? Na SIC, né? A SIC é uma entidade muito forte, né? Já na região das maiores aí do Brasil, Norte e Nordeste é maior. Então ela vem dispondo desse ambiente aí de a gente trazer essa troca de conhecimentos e também de a gente receber, pelo nome da SIC, de receber grandes parcerias que a gente consegue criar esses laços, né, com outras entidades, Sebrae, Senai, NTCPE, e a gente obtendo essa troca para caminhar e fazer um polo cada vez mais forte, né, fazer um polo conhecido na região da gente. Eu acho que quando a gente fala, a gente tem um polo já muito forte. Agora, assim, agora algumas pessoas ainda não entendem qual a força do nosso polo, entendeu? E assim, a gente vê que cada empresa ali vem fazendo um belo de um trabalho, mas quando tem a união, consegue ter ali, você consegue fazer com que E mais longe, né? ir mais longe, né? E mais sólido também, né? Então, eu acho que é esse trabalho que a gente vem tentando cada vez mais proporcionar, trazer mais conexões e criar uma união mais forte para o polo como um todo. Perfeito. A APL, do Polo de Confecções Têxtil aqui da nossa região, quais são os projetos que a gente teve aí nesse biênio, e o que é que falta ainda até finalizar? O que é que tem de importante? O que é que a gente pode esperar? Hoje, assim, a gente vem trabalhando forte, né, como a gente vem muito essa constância aí de falando sobre mão de obra, de comportamentos pessoais, profissionais. Então hoje esse biênio que a gente vem trazendo aí é trabalhar mais nessa parte de eficiência produtiva, né, de como é que a gente consegue produzir com menos tempo, né, com assim menos mão de obra. Quando a gente fala sobre um produto, não, quando a gente fala menos mão de obra, não é demitindo, e sim a gente usando um tempo menor da mão de obra. Sim. A gente vem também trazendo aí grandes parcerias vamos dizer, trazendo vários profissionais que vêm ajudando nessas soluções, tanto de organizacional, né, da psicólogos, vem trazendo pessoas
consultores, cursos. Então, vem fazendo com que fique mais forte essa parte de produzir, mas produzir com mais inteligência, produzir melhor, quando a gente fala, conseguir produzir, mas cada dia conseguir produzir e entregar um produto melhor, com menos tempo, com processos mais bem definidos. Então, eu acho que a gente, nesse momento, o que a gente, nesse biênio, na APL, é o que a gente vem trabalhando. Trabalhando ali a parte de eficiência, pessoas, processos, e vem fazendo. Começamos esse trabalho em janeiro, agora de 2025, e vamos até janeiro de 2027. É uma coisa muito bacana na SIC, até falando em NTCPE aqui em Caruaru, que o prédio fica atrás da SIC, né? O NTCPE. Tem cursos constantes de costureira e também de várias funções na área têxtil. Então é muito importante você, confeccionista, ou você que terminou os estudos, ou está aí procurando emprego, está faltando uma qualificação, procurem lá o NTCPE. Eu acredito que tem muitas ferramentas interessantes para o seu colaborador, para quem é empresário, e para você que quer trabalhar e não tem a qualificação também. Então tá lá, tem várias vagas de curso em aberto, estou sempre divulgando lá. E é importante você ter o contato lá e estar sempre presente para que não perca nenhuma oportunidade, né? Vou falar um pouco a gente como a SIC, né? Então a gente convida ali a todas as pessoas assim que tenha interesse de ser mais colaborativo, trabalhar mais unido. Então a gente tem a Câmara lá, né? Que a gente consegue estar lá e você se associar a SIC, a fazer parte da Câmara de Confecção. E assim, a gente tem, trazendo essas parcerias, que a gente falou, aí a gente tem o braço do Senai, né, Sebrae, e o NTCPE. Então, ele usa também para você que está querendo entrar no mercado, como o Eric falou, de você fazer algum curso. E também a gente, como empresa, a gente tem aquele profissional e a gente quer que ele assuma uma nova função, ou então fazer um curso para melhorar aquela função. Então, a gente faz isso, você pega junto com o profissional e desenvolve cursos ou dentro da sua empresa ou até lá fora, também no NTCPL, no Senai, e fazer com essa conexões melhorar cada dia mais a sua empresa. Essa câmara aí da APL, tá há quanto tempo? Esse é um projeto novo ou um projeto que já tem há bastante Não, tempo? ela já é um projeto bem antigo na ASIC, né? Então ela vem passando de biênios, de dois anos troca dos coordenadores, né? Então só que tem vezes que assim, um coordenador fica mais tempo, né? Renova seu biênio. Certo. Então a gente veio de um biênio de Jana, que a gente chama, Janaína Florence, né? E agora passou para a minha pessoa. Mas ela tem um braço ali também que ela ajuda lá na parte da rodada de negócios, né? Que é um produto da SIC, né? Que a gente acontece 2 vezes ao ano aqui em Caruaru, no polo comercial. E é um braço, vamos dizer que é um braço da SIC para falar sobre confecção. Como tem outros braços lá em outras câmaras, falando de outros outras empresas, né? Outros polos, vamos dizer, tem braço de engenharia, tem de turismo, então, hoje tem a parte, então, nesse ambiente estou eu que estou coordenando essa parte. Então é importante deixar aqui esse caso do APL, né? Algumas pessoas, assim, empresários na região, né? Para fortalecer mais esse projeto, que é um trabalho de parceria, é um trabalho feito para o empresariado, né? Independente do pequeno, médio ou grande empresário, estar junto com esse projeto para crescer mais, para produzir mais, porque um projeto de força, né? Força do nosso arranjo produtivo local, para que a gente melhore mais, para que a gente nos ajude, né? Para que os empresários se ajudem. Então, para você que se interessar por esse projeto, que está nos escutando, procurar a SIC, não é isso? Isso. Na SIC a gente vai ter toda essa parte, você tem já, né, uma empresa nessa parte de confecção, né?
Então, ela tem essa câmara, se associa na SIC, tem essa câmara que a gente consegue desenvolver e trazer conexões para trazer cada vez um polo mais sustentável, mais unido, vamos dizer assim. Ok, perfeito. É muito bom. É diversificado, né? Não só empresário atuando no segmento, como a Proveste também é responsável pela PL Têxtil. Como é que funciona a frequência de reuniões com relação ao segmento têxtil? Existe alguma iniciativa de unir o private label, falando que é o seu segmento? Tem alguma reunião para falar sobre o setor? Com relação ao private label, como é que está a perspectiva para nesse segundo semestre? Como é que está aí esse momento? Falar um pouco da parte da ASIC, né, e a parte lá da fábrica, né? Hoje, na ASIC, essa parte a gente tenta trazer cada vez mais, tá mais unido, e então lá a gente tem uma reunião, sempre uma vez no mês, que a gente aborda algum tema, que chama a pauta da reunião, e a gente, vamos dizer, Romildo tava, eu levei desenvolvi um software, consegui achar um software que foi legal, vou levar lá para a PL. Então leva, apresenta, a gente discute, a gente troca, eu queria, vamos fazer uma visita a alguma empresa, então a gente marca ali fazer uma visita, fazer alguma excursão para aquela empresa, para entender mais sobre troca conexões É mesmo, muito importante. basicamente fazer a coluna do projeto é isso, é troca conexões e desenvolver. Então lá vai ter outro amigo ali que tá também, que tem uma empresa de PL também, vai ter outro que fabrica camisa, tem um que fabrica bebê, e assim fazendo, né, é misto. Já na parte da fábrica, a Proveste a gente vem desenvolvendo, vem crescendo cada dia mais. Então, assim, para um ano agora, para esse segundo semestre, a gente fala que a gente está bem programado, já está trazendo cada dia mais, melhorando essa parte de programação com os clientes e desenvolvendo e tendo um melhor processo como um todo na entrega do produto final ao cliente ali, né? Então a gente está bem assim, bem esperançoso com o mercado, a gente acreditando bem nesse segundo semestre para trabalhar forte com parcerias e conexões para trazer bons frutos, né? Com certeza. Com certeza. Então, pessoal, para quem não viu do início, que chegou agora no nosso podcast Confecção que Dá Certo, nós estamos finalizando nosso podcast de hoje com o Renan Carvalho. Carvalho. Renan Carvalho, que já é bastante conhecido na região com o trabalho que ele vem fazendo na SIC, aqui em Caruaru, né, na Câmara da PL, que é um projeto já conhecido de alguns empresários e está sempre buscando mais parcerias. Então, como a gente já falou no início, procurem a SIC, empresários, para participar desse projeto da APL de confecção, que é bem interessante, vai trazer bastante aprendizado para vocês. E, além desse trabalho que ele já faz na SIC, ele também é o fundador da Proveste, que é uma empresa de private label, aqui situada num polo industrial aqui de Caruaru, e que tem um trabalho que eu posso dizer que é um trabalho muito bom, que eu conheci de perto, uma indústria, uma das maiores, eu acho que da região, eu acho que é uma das que mais, que tem um produto de bastante qualidade, trabalha com bastante, com equipamento de ponta, como ele mesmo falou aqui, eu pude ver lá, que é um produto de ponta, um maquinário bastante moderno, onde a qualidade é bastante assim exigida, tanto desse material que ele tem, do maquinário dele, quanto as pessoas que tem. Hoje você conta com quantos colaboradores na costura? Hoje a fábrica como um todo somos 48 colaboradores. 48 colaboradores é uma produção bastante considerável, levando em consideração que o equipamento dele é equipamento de ponta. Então, assim, procurem, vocês que quiserem conhecer o trabalho da Proveste, ele trabalha com a parte de baixo, que é bermudas, calças, shorts, em material de tecido plano. Vocês quiserem conhecer o material deles, empresários que estão aí precisando de compor a sua produção nessa parte, ele vai agora nos deixar aqui o contato dele, o endereço, as redes sociais, para que vocês possam conhecer a Proveste.
Proveste Private Label está no Distrito Industrial, em Caruaru, né, Pernambuco. Hoje no Instagram é proveste.privatlabel. Hoje a parte de comercial é comigo mesmo. O celular é 81995432229. Então, se você quiser procurar, fazer um primeiro contato, fazer uma visita para entender, bater um papo lá, tomar um café, uma água e conhecer mais sobre os projetos. Muito bom. Eu queria agradecer em nome da Nacional Texto, sua presença, sua participação aqui. Realmente aprendemos bastante. E abrir a mente que a gente consegue, além do private label que já existe, a gente começa a se especificar e atender alguns nichos para poder entregar um material diferenciado. Não sei se você pode falar, mas é importante, pelo menos algumas, as marcas que você faz private label. Não sei se existe, alguns existe contrato, talvez não possa falar, mas acho que podem, é importante para as pessoas saberem quem é a Proveste. E tem alguns que já participaram aqui do nosso programa, com certeza. Eu assisti um dia aqui que estava Diego, né, da João Cunha, né? Não sei se já foi ao ar, mas eu vi um vídeo dele tem o Diego da João Cunha e Ricardo. E João Cunha são grandes parceiros nossos de longas datas. A Proveste tem 9 anos, estamos há 7 anos em parceria. Trabalhamos com indivíduo, que é na parte de infantil juvenil, Cole, que é a parte de infantil juvenil também, FAMP, trabalhamos em Recife, alguns também Bromer. Então a gente atende alguns clientes em shopping, atende os clientes aqui na região que trabalham no online, também no presencial, né? Então, assim, hoje a gente fala que a gente tem uma parceria com muitos bons clientes, que a gente vê que são os clientes bons do mercado, tá na carteira da Proveste e a gente fica muito feliz com isso. E é bom que muita gente não conhece, né? Eu sou de Recife, estou aqui semanalmente, vou e volto. Na verdade, eu moro aqui e vou, às vezes, para Recife. Descansar. E muitas pessoas não vou comprar roupa em Caruaru, não vou comprar roupa em Santa Cruz, só compro aqui no shopping e não sabe que as roupas que abastecem os shoppings saem daqui. O polo da gente hoje é muito forte, né? É o que eu falei agora há pouco. Eu acho que o polo da gente só precisava mais um pouco mais de união da nossa parte mesmo, a gente como um confeccionista, como produtor local. A gente precisa se dar cada vez mais as mãos uns aos outros, para a gente ver que hoje a gente já vê, quando a gente pega um evento feito de Toritamo, né, o Festival de Jeans, feito vários eventos que a gente vê que a parte nacional trabalha em parceria ali no Moda Center, eventos aqui na região, como a gente teve agora há pouco tempo atrás, a NDM, a rodada de negócios. Então, a gente vê que o polo da gente hoje é muito forte e que hoje a gente produz produto de qualidade para estar em qualquer lugar do país ou do mundo. Produz moda, né? Produz moda. Então, assim, a gente tem aquele termo ainda que era a Feira da Sulanca. Você vai encontrar todo tipo de produto, mas se você quiser um produto de qualidade, com zelo, com entendimento, com um amor que se faz, você também encontra aqui na região. A gente sempre fala também aqui esse termo Sulanca, que já está bastante mega ultrapassado, né? Eu acho que aqui a região, ela produz moda, ela dita tendência, certo? Ela está no mundo todo, aqui já, as peças aqui já está tanto no país, nosso país, como fora do país também, né? Então isso é importante ressaltar isso aí. Sulanca era, vamos dizer, quando a gente falava Sulanca, era os retalhos, né, que se emendavam como foi produzido. E hoje, aí, para você ver como o mercado está tão diferente, hoje o Polo é um dos maiores do Brasil em termos de números de metros de tecido ou de quilos, né? Então, assim, o termo Sulanca está bem ultrapassado, porque hoje somos um dos maiores, né? Então, René, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Viu? É uma pena ser tão pouco tempo. A gente tinha muito ainda o que falar, conversar. Fiquei muito feliz da sua participação aqui, certo? Você foi, o seu nome. Eu já conheço o seu produto, né? Mas, assim, seu nome foi falado em pessoas que realmente entendem de confecção e que falam de confecção, indicaram para que vocês dê o seu nome, para que você viesse aqui participar desse trabalho do nosso podcast, é o Confecção que Dá Certo. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso aí.
nesse novo período que a gente tem agora, o segundo semestre desse ano. Muito sucesso. Você falou das marcas que você já trabalha. Isso só valida o nome da Provest e a qualidade do produto que você está oferecendo hoje na sua empresa. Então, parabéns, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação. Obrigado, Romito, obrigado, Érico, obrigado a todos aqui por esse convite, né? E assim, dizer a todos os ouvintes, né, que quem não conhece, que venha conhecer o Polo, né, que você vai conseguir encontrar produto na realidade de qualidade, com preço e competitividade para o seu atender o seu cliente ou então de uso próprio, né? Então, muito obrigado aos nossos ouvintes da CBN Caruaru por mais esse dia de nosso podcast, certo? Queria falar com vocês e indicar, como o próprio falou aí nosso convidado, venha conhecer. A nossa região é muito rica, certo? E você que quiser saber mais sobre esse podcast de hoje, pode acompanhar, ele vai estar lá no Spotify e vai ao ar na quinta-feira, na Rádio CBN, às 14 horas da tarde. E também tem na íntegra todos os episódios no YouTube. Então, quem quiser conhecer mais, quem quiser escutar na íntegra e acompanhar na íntegra, pode acessar no YouTube, tá? Confecção que dá certo, e no Spotify. Muito obrigado por hoje e até o próximo programa. Até o próximo programa.